Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Deus tem aí nos proporcionado para nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer e para magnificar e exaltar o seu nome, amém? É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã e o Senhor, Ele tem aí verdadeiramente dado a cada um de nós essa bênção, né? E nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí nos fortalecendo, né? Derramando, aleluia, das suas bênçãos, derramando do seu sobrenatural. E nós só temos que nos posicionar, né? Diante desse Deus tão inefável, tão maravilhoso para com a minha vida, para com a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja aí operando, né? Maravilhosamente, que nós possamos ver as mãos do nosso Papai do Céu fazendo infinitamente mais do que tudo que temos pedido, do que tudo que temos pensado. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo, nosso Deus, aleluia, tem aí nos proporcionado dias melhores. Nós só temos a agradecer ao Senhor, aleluia, por tudo, né? Então que Ele venha aí de uma maneira maravilhosíssima me acolher você também na data desse dia, que nós possamos ver as mãos do nosso Deus operando, né? De uma maneira transbordante, de uma maneira aí gloriosíssima, amém? Aleluia, como é bom nós estarmos aqui, amém? Eu quero dar início ao nosso trabalho com uma oração, amém? Aleluia, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que temos. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão feliz, ó Pai, que, aleluia, nós queremos, ó Pai, aleluia, ofertar ao Senhor, ó Pai, a nossa gratidão, Senhor Deus, dizer que o Senhor tem sido verdadeiramente, Senhor Deus, aleluia, uma bênção, Senhor Deus, para comigo, Senhor Deus, para com a minha família, para com meus amigos, com os meus amados irmãos, e nós confiamos, ó Pai, no poder das tuas mãos, ó Pai, no direcionamento, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, nos dado, Senhor Deus, a capacidade, Senhor Deus, que o Senhor tem aí, Senhor Deus, aleluia, derramado, Senhor Deus, sobre os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, na data desse dia, Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, queremos ser instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor venha falar, Senhor Deus, abundantemente sobre a vida, Senhor Deus, de todo aquele, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, depositado, aleluia, a fé, Senhor Deus, diante do Senhor. Tem sentido, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, confortados, ó Pai, pelo teu grande amor, pelo teu carinho, ó Pai, tem sentido sensíveis, ó Pai, a voz do teu Santo Espírito. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos acolhe, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos transforma, Pai, nessa manhã. Toma, Senhor Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça, Pai, vai tirando, Senhor Deus, tudo que não procede de Ti, Senhor Deus. Esteja destravando, ó Pai, tudo que está travado, Senhor Deus, tudo que não louva o Teu nome, Pai, tudo que não edifica, Senhor Deus, esteja caindo por terra, mas que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, fortes, ó Pai, na batalha, Senhor Deus, do dia a dia, Senhor Deus, as batalhas espirituais, que o Senhor esteja nos concedendo, Senhor Deus, essa força necessária, Senhor Deus, essa intrepidez, Senhor Deus, para nós estarmos indo, Senhor Deus, mais além. Muito obrigado, a Deus, por tudo que nós, aleluia, colocamos diante do Senhor. Muito obrigado, a Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, por tudo o Senhor fez, ó Pai, tem feito, ó Pai, sim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós nos alegramos, ó Pai, diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal. Deus esteja aí abençoando, operando, maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, aleluia, em todo o tempo. Nosso Deus tem sido aí maravilhoso para conosco e nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar, aleluia, dando sequência aqui ao nosso trabalho. Que Deus esteja aí nos envolvendo, nos proporcionando bênção tal para nós estarmos aí progredindo na caminhada e dizendo a Deus que cada dia Ele tem sido aí o nosso renovo, a nossa força espiritual. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã. É muito bom, eu me alegro com os amados irmãos. Amém? Hoje eu estou um pouco meio cansado, mas ainda assim a gente tem que continuar lutando, a gente ainda tem que continuar clamando, indo para cima, a gente não pode desistir, amém? Então que aí os irmãos estejam aí em espírito de oração para nós darmos continuidade ao nosso trabalho, a tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada diaconisa da Síria, peço aos amados irmãos que continuem a oração aí pelo Paulo César Júnior, também eu quero colocar aí a nossa amada irmã Lucinéia. Ela se encontra um pouquinho adoentada e requer aí as nossas orações. Então que os amados irmãos estejam orando por ela, estejam clamando. Enquanto isso ela está um pouquinho afastada da igreja, ela não vai vir esses dias até que ela seja restabelecida, mas que os irmãos estejam aí nos ajudando em oração, amém? Então, passando aqui para desejar um bom dia especial, alegre, feliz e cheio de amor. Que Deus abençoe a cada instante a tua vida. Que Deus esteja trazendo nesse dia tudo aquilo que você precisa, muita fé, esperança e cura. Que Deus esteja aí nos curando das mazelas do nosso dia a dia, amém? Deus esteja aí derramando da sua bênção, derramando do seu sobrenatural. Que Deus esteja abençoando o nosso domingo, o domingo de cada um dos meus amados irmãos. Eu coloquei aí igrejas nas ruas, Hoje nós estaremos a partir de 9 horas da manhã aí com todas as igrejas reunidas. E nós estaremos louvando pelas ruas aqui de Cascadura. Nós estaremos louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquei um versículo aí que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Amém. Glórias a Deus. Também aqui, aleluia, coloquei uma outra chamada, caminhada, aleluia, pelo dia da Bíblia, 11 de dezembro. Hoje é o dia da Bíblia, aqui o nosso amado, aleluia, figurinista, ele colocou aí, não é figurinista que chama, é a pessoa que faz aí esse folder, e ele colocou Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, amém? Eu coloquei um versículo aí também a respeito da nossa caminhada cristã, e disse assim: disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, amém? Quando nós saímos pelas ruas falando de Jesus e testemunhando de uma vida aí consagrada diante de Deus, nós somos testemunhos vivos daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, celebrando, aleluia, celebrado no segundo domingo do mês de dezembro, o dia da Bíblia, foi criado em 1900,
aleluia, melhor dizendo, em 1549, na Grã-Bretanha, né, pelo bispo Cranmer. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e Estados Unidos os primeiros missionários evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no monumento do Ipiranga, em São Paulo. Nós cristãos da Igreja Livre não damos tanta importância às Sagradas Escrituras? Nós cristãos da sociedade, nós cristãos da Igreja Livre, não damos tanta importância às Sagradas Escrituras. Muitas vezes não damos valor devido que temos inúmeras versões, formatos, tamanhos e cores. É isso mesmo que está escrito aqui. Não damos valor necessário muitas vezes porque temos a Bíblia. É isso mesmo que está escrito aqui. Nós cristãos da Igreja Livre não damos tanta importância para as Sagradas Escrituras. Muitas vezes não damos o valor devido, porque temos inúmeras versões, formatos, tamanhos e cores. Não damos o valor necessário muitas vezes porque temos a Bíblia, aleluia, como algo comum e rotineiro, quando deveríamos tratá-la como um tesouro precioso, pois carrega aquilo que Deus quer falar conosco a cada dia. Muitos, aleluia, dos nossos amados irmãos que sofrem perseguições por amar a Deus e a sua palavra, e muitos deles não têm, aleluia, o grande privilégio de possuir a sua própria Bíblia para poder estudá-la diariamente. Muitos demoram anos para poder possuir um exemplar individual, porque na maioria das vezes ele precisa dividir um único exemplar com várias pessoas. Nós estamos falando da igreja perseguida, também estamos falando de onde as Sagradas Escrituras, elas não podem ser manifestadas, e se alguém, aleluia, for pego com as Sagradas Escrituras, eles são, aleluia, repudiados. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, aleluia, tem sido maravilhoso para conosco, e nós precisamos nos colocar, aleluia, nas mãos do nosso Deus, daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Hoje eu não falei da programação, mas eu quero voltar aqui um pouquinho e falar da programação, porque sempre quando nós colocamos aí no ar esse trabalho que nós temos feito, alguma pessoa ela pode passar os olhos ou pode se interessar, aleluia, por essa programação, parar um pouquinho e saber que todos os dias nós estamos aí nesse trabalho. Este é um programa chamado Tabernáculo do Deus Altíssimo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situado aqui na Travessa Souza Andrade, 123, Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, essa programação ela vai ao ar todos os dias às 7h30 da manhã com o pastor Carlos Salles, responsável idealizador dessa obra. Amém? Pastor Carlos Salles, o responsável idealizador dessa obra. O texto bíblico que nós vamos estar lendo é Apocalipse capítulo 2, de verso 1 ao verso 7. Reflexão: esqueceu o primeiro amor. A data de hoje é 11/12/2022. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Hoje nós estaremos com o nosso tempo, nós estaremos todos da igreja voltados a essa caminhada cristã, que vai começar às 9 horas da manhã e vai terminar só à noitinha, amém? Então nós vamos estar voltados para isso. Semana que vem, domingo que vem, dia 18, nós estaremos fazendo culto na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Nós não teremos à noite, amém? Então, hoje, aleluia,
Eu quero estar também falando aí a respeito dos meus links no YouTube, para que os amados irmãos estejam aí assistindo, né, os vídeos, e também deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Glórias a Deus, Deus é maravilhosíssimo, amém? E nós temos aí um imenso prazer, aleluia, de trabalhar para o Senhor. E, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estaremos começando hoje a primeira carta endereçada às igrejas da Ásia Menor do Apocalipse. As cartas do apóstolo João, as igrejas de Apocalipse, elas foram escritas por João e ditadas pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estaremos hoje entrando aí nesse trabalho a qual Deus tem aí nos abençoado. Amém? Glórias a Deus. Então vamos estar lendo aí no capítulo 2 de Apocalipse, e é a primeira carta, a carta endereçada à igreja de Éfeso. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que na sua destra, aleluia, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, aleluia, sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que quer dizer aí que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, retirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, aleluia, tem, porém, isto, que aborrece a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, andar-lhe-ei, aleluia, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos interessando, né, e vivendo uma vida para Cristo. É muito bom nós estarmos envolvidos, aleluia, com tudo aquilo que Deus tem colocado para a minha vida, aquilo que Deus tem colocado para a sua vida, e nós, aleluia, temos aí um imenso prazer de falar: Senhor, eu quero saber mais a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Ainda mais, Senhor, quando o Senhor fala sobre as igrejas, como nós devemos nos portar segundo o teu querer e o teu efetuar. Nós não queremos andar de qualquer maneira, mas nós queremos fazer tudo aquilo que é do teu agrado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, Jesus, ele vai até João na ilha de Pátimo, e João começa a ter as visões a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as quais João, ele passa pelo papel. João é o último dos apóstolos, e ali ele não morre como mártir, ele morre uma morte natural. Então eles tentaram de tudo enquanto é jeito de estar tirando a vida de João, mas o Senhor prometera que ele
não, aleluia, seria um mártir. Amém? Então vamos dar início à nossa introdução aqui, tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Então a igreja de Éfeso, ela tinha obras, paciência e provava a veracidade, aleluia, da vida dos apóstolos. Contudo, faltava o primeiro amor. Isso é uma realidade nos nossos dias. Quero escrever, aleluia, esse estudo trazendo verdades práticas para a nossa vida, ensinamentos valiosos. Até porque, mesmo Jesus, aleluia, até mesmo Jesus reconheceu as obras daqueles que eram dessa igreja. Contudo, a ausência do amor foi motivo de repreensão. Já introduzindo essa passagem, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7, o escritor foi João, mas contudo, o próprio autor foi Jesus. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz: aquele que tem, aleluia, na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. O interessante é que essa carta à igreja de Éfeso é uma porção das 7 cartas das igrejas em Apocalipse. Contudo, observando cada uma, aleluia, das cartas, inquestionavelmente, é um cenário que não só ocorreu na igreja primitiva, mas retrata toda a jornada da igreja na terra até os dias atuais. Amém? Quero pontualmente nesse, aleluia, estudo bíblico falar sobre, aleluia, contexto histórico da igreja de Éfeso, o que Jesus aprovou em Éfeso, o que Jesus rejeitou na igreja de Éfeso, as instruções quanto às mudanças que aleluia, que deveriam ser tomadas. Também o contexto histórico da igreja de Éfeso. Nesse momento de escrita da carta, Éfeso era a principal cidade da província da Ásia, do lado oeste da Ásia Menor. Essa cidade também era um grande porto. Caravanas, aleluia, nas estradas romanas do norte, leste e sul convergiam aqui para deixar suas cargas em navios e velejavam para o oeste em direção a Corinto, ou mesmo até a Itália. Éfeso era uma metrópole agitada. Politicamente, Éfeso era uma cidade livre. Isso significava que ela desfrutava de uma medida, aleluia, considerável de autonomia, aleluia. Na cidade também ocorriam os famosos jogos anuais. Por causa da sua importância estratégica, Paulo havia passado mais tempo aqui, perto de 3 anos. Em Atos, capítulo 20, versículo 31, relata esse assunto, do que em qualquer outro lugar, aleluia, nas suas 3 viagens missionárias. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fez muitos, aleluias, convertidos, tanto judeus quanto gentios. Está aí escrito também em Atos, capítulo 19, versículo 10. E construiu uma igreja forte nos anos 60 depois de Cristo. Timóteo foi colocado lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 3, diz que Timóteo foi colocado nesta igreja, aleluia, como pastor. A tradição da igreja primitiva afirma que João passou os últimos anos da sua vida nesse terceiro grande centro, aleluia, do cristianismo, depois de Jerusalém e Antioquia. O comentarista bíblico Bielcon ressalta que existem 3 motivos João escrever
Primeiro, a igreja de Éfeso. Ela era a principal na Ásia e estava situada na principal cidade da província. Ela era a cidade mais próxima de Patmos, onde João estava ali preso, na ilha, aleluia, de Patmos. Cerca de 100 quilômetros. A ilha de Patmos era onde João estava mantido ali encarcerado. No momento, aleluia, que recebe a revelação do Apocalipse, ela era a igreja mãe, aleluia, de João. O que Jesus aprovou em Éfeso? Podemos encontrar a aprovação de Jesus referente a Éfeso no seguinte versículo: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste, aleluia, pelo meu nome, e não te cansastes. Está aí em Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3. De acordo com, aleluia, esse texto bíblico, percebemos que Jesus sempre está atento às nossas obras, aquilo que fazemos em prol, aleluia, do reino. Sempre vai ter, aleluia, a sua recompensa. E Cristo ainda dá destaque para o trabalho, e que não, aleluia, se cansavam em fazer, e fazia isso com paciência, que não pode sofrer os maus. Só essas qualidades daquela igreja já poderíamos fazer um imenso contraste com o cenário atual que observamos no nosso século, com a igreja de hoje, com tudo que tem acontecido diante dos nossos olhos. Essa igreja, ela é boa de trabalho, ela conservava paciência, ela sabia, amados irmãos, que aqueles que chegavam a ela diziam que eram profetas, na realidade elas buscavam nas Sagradas Escrituras e constatavam que não eram, elas oravam e clamavam. A gente precisa encontrar, amados irmãos, aqui falando do trabalho, e que, aleluia, não se cansavam em fazer isso. Quando, aleluia, se menciona o trabalho, o comentarista Berkeley diz: trabalho até suar, trabalho até ficar exausto, o tipo de labuta que suga toda a energia, aleluia, emite que um homem possui. Aquela igreja, aleluia, ela não media esforços para fazer a obra de Deus. Era do tipo, aleluia, de que se você chamasse para fazer algo, com certeza seria as pessoas que estariam dispostas a trabalhar para o reino, aleluia, arregaçar as suas mangas e falar: eis-me aqui. Um exemplo de trabalho a seguir, as nossas igrejas precisam, aleluia, oh Deus de Israel, parar de medir esforços em fazer algo para Deus. Não sei se você já reparou, mas para as coisas seculares, como ir, aleluia, ao shopping, ao cinema e parque, nós não pensamos duas vezes. Agora, para fazer as coisas de Cristo, geralmente colocamos muitas desculpas. Existe até um versículo que demonstra claramente a disposição ao trabalho que devemos ter, que está aí em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Faça tudo sem queixas, nem discussões, para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos inculpáveis de Deus, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que linda mensagem, aleluia, o nosso Deus tem para conosco a cada dia. Tudo que fazemos a Deus deve ser, aleluia, sem queixas e discussões, ou seja, com o coração verdadeiro, entregue. Agora, falando de paciência, a paciência aqui pode ser mais traduzida, segundo o contrário de biacon, como persistência e
imperturbáveis. Não existe nada que abala aquela igreja. Ela tinha uma persistência em paciência, apesar das lutas, continuava a sua jornada cristã. Aqui quero remeter principalmente ao indivíduo, aleluia, ou melhor dizendo, ao individual. Nós, como cristãos, devemos priorizar uma persistência em nossa vida como, aleluia, a certeza de que vamos passar por diversas lutas, contudo, não podemos desistir de maneira alguma, meu amado irmão. Com certeza, aleluia, que é melhor ser vitorioso do que começar, aleluia, vitorioso, ou melhor dizendo, começar vitorioso. O sábio Salomão diz, melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. E ainda Paulo, como exemplo, nos diz que combateu o bom combate, estava, aleluia, no aguardo da coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Como isto, aleluia, concluímos que devemos ser perseverantes, ainda que tenha situações difíceis, aleluia, para ser resolvidas, ou que passamos por situações difíceis, ou intempéries, aleluia, que nós encontramos no caminho, aleluia, qual nós devemos chegar a Cristo. Que não pode sofrer os maus. A igreja de Éfeso não era apenas diligente, mas também cautelosa em termos de disciplina. Ela não podia sofrer, tolerar os maus. Diferente de Corinto, ela não tolerava o pecado dentro da igreja. Ela havia colocado à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os havia achado mentirosos. Aquela igreja de modo algum suportava aqueles que não apregoavam a verdade. Eles olhavam tanto para o ensino como para a vida daqueles que pregavam. Se a nossa igreja utilizasse profundamente dessa prática, com certeza os números de heresias que está sendo pregado iam diminuir drasticamente. Por que isso? Fazendo aqui um parênteses, nós podemos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, muitas vezes que na realidade nós temos que cortar na nossa própria carne, nós não cortamos, porque nós colocamos panos quentes em situações que nos envolvem, ao invés de nós pagarmos o nosso próprio preço. Como o relato que Davi ele chega e ele fala, olha, esse tal homem que fez tal coisa, ele deve pagar 4 vezes mais pela cordeira que ele arrebatou da casa desse senhor pobre. E quando de repente, amados irmãos, ele é surpreendido, aleluia, por tudo aquilo que o Senhor tem falado com ele, ele começa a pagar o preço. Porque aí começa a consequência do seu pecado. E quando está escrito em Levítico, quando um homem ataca uma virgem e não se responsabiliza por ela, ele morre apedrejado. Está escrito na lei. E Davi, ele não tomou nenhuma atitude para com seu filho, mas quando ele vai tomar uma atitude, não sabendo que é ele, a tal pessoa, ele fala, esse homem ele precisa ser morto. E além dele ser morto, ele vai pagar 4 vezes mais. E o profeta Natan fala, esse homem é tu, Davi. Muitas vezes, amados irmãos, nós nos contornamos assim conforme a água. A água não encontra dificuldade para estar procurando lugar de locomoção. Ela desvia dos obstáculos. E muitas vezes, nós nos desviamos dos nossos pecados
E quando a palavra ela vem contra nós, nós nos desviamos daquilo que a palavra está falando, para ocultar o nosso próprio pecado. É disso que está sendo dito. Diz assim: se a nossa igreja utilizasse profundamente dessa prática, com certeza o número de heresias que está sendo pregado ia diminuir drasticamente. As heresias, elas entram dentro da igreja para nos dar motivos para pecar. Nós precisamos cortar na nossa própria carne. Falar: olha, verdadeiramente eu mereço ser punido por tudo que fiz. Eu quero pagar o preço. Continuando, um ministro do Evangelho, aquele que tem a fazer dentro da obra de Deus, deve acima de tudo ter uma conduta ilibada, ser uma pessoa que não se envergonha, aleluia, o Evangelho puro de Cristo. Em sua primeira epístola, João adverte: provai, testai, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantado no mundo. João capítulo 4, 4, verso 1. 1 João capítulo 4, verso 1. O que Jesus rejeitou em Éfeso, apesar da igreja de Éfeso demonstrar ser uma, aleluia, congregação ortodoxa, perseverante, zelosa, foi identificado um erro, que, se diga de passagem, é gravíssimo. Aquela igreja carecia de amor. Sem isso, tudo, aleluia, o mais era vão. Tudo de bom que tinha naquela igreja, nada adiantaria. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica, aleluia, as primeiras obras, quando não brevemente a te verei, e tirarei, aleluia, do teu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Nós precisamos, meus amados irmãos, aleluia, voltar à prática, aleluia, do primeiro amor. É assim que Deus tem falado, esse zelo, esse coração para com Deus. Nós precisamos, amados irmãos. Talvez muitos de nós, na data desse dia, nós precisamos voltar à prática desse primeiro amor. Nos doar mais para Deus, falar: Deus, olha, eu amo a Ti mais do que a mim mesmo. Eu amo a Ti, a Tua igreja, o meu amado irmão, eu amo todos. Mas a Ti eu tenho amado mais, eu quero fazer mais. Muitas vezes é dito que a igreja de Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor, mas não é isso que o texto diz. Lemos que deixastes o teu primeiro amor. O verbo é apemir, que significa deixar ir, mandar embora, desistir, abandonar. Charles R. Erdman comenta dizendo: era o amor por Cristo e o amor pelos companheiros cristãos. Os dois aspectos são inseparáveis. Evidentemente, aparece uma pergunta: porventura o zelo da igreja de Éfeso na sua defesa pela ortodoxia contribui para a perda do amor? Isso é bem provável. Ao defender a verdade e disciplinar membros instáveis, é fácil desenvolver um espírito servo, ou melhor dizendo, um espírito severo e crítico, que acaba destruindo o amor. A falta de amor era um erro tão grave que imediatamente Deus fez uma recomendação a ser tomada, colocando 3 atitudes importantes que deveriam ser tomadas. Lembre-se de onde caiu,
arrepende-se, pratica, aleluia, as primeiras obras. Acredito, aleluia, que essa ordem não é aleatória, e sim sequencial. Primeiro devemos lembrar de onde caímos, depois, aleluia, arrepender-se e por último praticar, aleluia. Vale ressaltar, meu amado irmão, minha amada irmã, por estar em ordem sequencial, todas as atitudes, aleluia, se fazem importantes, a qual nenhuma deve ser desprezada. Eu costumo dizer a respeito dessa, aleluia, passagem, que enquanto lembrarmos, aleluia, aonde caímos, está tudo bem. Difícil é quando a esquecemos, porque, aleluia, podemos ter errado tanto tempo e estamos carregando isso, contudo, já está tão enraizado que não lembramos mais da nossa primeira falha. Como resultado, o arrependimento é algo que você deve praticar. Já se estiver nessa situação, se a igreja de Éfeso rejeitasse ou falhasse em seu arrepender e praticar as primeiras obras, Jesus advertiu brevemente: a ti virei, tirarei, aleluia, do seu lugar o teu castiçal, aleluia, se não te arrependeres, isto é, a igreja de Éfeso deixaria de existir como congregação cristã. Isso ressalta a seriedade de Deus quando faz uma exortação. Devemos imediatamente buscar mudanças. Nós precisamos, aleluia, buscar mudanças diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é tempo, aleluia, hoje é dia dessa mudança. Nós observamos que ele fala, não é o amor em si, mas o amor a Cristo, o amor às pessoas que estão dentro da igreja. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter zelo pela obra. Nós precisamos buscar ao Senhor. Por último, temos aqui um convite que diz assim, como quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e a recompensa. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Em cada carta há uma promessa para aquele que vencer. A promessa aqui é que o vencedor terá o direito de comer da árvore da vida. Adão perdeu esse direito devido à falha. Contudo, nós, aleluia, que vencemos, vamos ter esse privilégio novamente. Para concluirmos, nós observamos na igreja de Éfeso a insuficiência, aleluia, das obras, a necessidade do amor, a natureza do arrependimento, que venhamos, aleluia, utilizar esse exemplo de erro e acertos para aplicar em nossa vida, tanto na igreja como também na nossa vida individual. Assim como a igreja de Éfeso tinha pontos positivos, também tinha negativo. E tudo isso é um aprendizado prático para nós. Ontem eu estava indo com a minha esposa, nós estávamos nas responsabilidades ontem de cumprir as partes financeiras, né? De pagar, né, cartões, pagar as responsabilidades mensais. E eu deixei o carro num posto de gasolina, quando de repente eu vi uma senhora trocando o pneu do carro, e ela num sacrifício muito grande. E eu tirei o macaco do carro, tirei a chave de roda e falei, eu vou ajudar ela. Minha esposa falou assim, não. Falei, vou ajudar ela. Aí fui lá, troquei o pneu do carro para ela e ela foi embora. Quando nós terminamos de pagar a conta, aí eu voltei naquele mesmo ponto
que eu havia trocado o pneu do carro para ela, eu perguntei assim, por que você disse não? E ela me respondeu assim, eu errei. A gente deve ser solidário com as pessoas. Nós temos que colocar as obras, o amor ao próximo. Nós devemos ser solidários. Se nós colocarmos em prática esse amor que Cristo tem colocado dentro de nós, as coisas vão ser muito melhor para todos nós. Nós precisamos viver uma vida, nós precisamos nos doar para Deus. Não deixe as barreiras da dificuldade te impedir de chegar à presença de Cristo. Não deixe nada se interpor entre você, aleluia, e o teu Deus. Nada, nada, nada. Quantas vezes eu cheguei do trabalho e eu falei assim, chegava do trabalho, tomava um banho e falava assim, vou para a igreja. E a minha esposa, tu vai para a igreja? Eu falei, vou. Mas hoje não é dia de igreja, mas eu vou dar uma força ao irmão lá, vou dar força lá àquela igreja. Vou aqui, vou lá. E a gente precisa, meu amado irmão, estar aí dando a nossa contribuição nessa obra de amor ao próximo. Nós precisamos fazer toda a diferença. Esse trabalho que nós temos feito aqui em Cascadura, nas igrejas, eu tenho falado para os irmãos sempre que posso, que eu vou numa reunião de quinta-feira, nas orações, onde todas as igrejas estão envolvidas, eu falo sempre, olha, Deus está quebrando barreiras interdenominacionais. É uma palavra difícil, eu quase não consigo falar ela, mas eu vou escrever ela para eu falar. Então Deus está quebrando essas barreiras de nossas denominações. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crer, amados irmãos, que uma igreja está ajudando a outra. Crer que nós, unidos, nós somos mais fortes. E isso tem acontecido aqui em Cascadura, a igreja metodista, a igreja Assembleia, a igreja Casa de Refúgio, a igreja Cairosa, a igreja Maranata, a igreja Efraim, a igreja Val do Jaboque. Cada uma, amados irmãos, tem um modo de pregar, cada uma tem um modo de falar a respeito de Deus, mas nós estamos nos reunindo para que haja paz no nosso meio, nós estamos nos reunindo para que o amor de Cristo, ele venha estar acima de tudo e acima de todos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos envolver. Então não deixe que a paralisia ela te atrofia, mas estejamos saindo para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do Senhor. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, pelos teus cuidados. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sendo nos ajudando a estarmos, ó Pai, ultrapassando, ó Senhor Deus, todas as situações, ó Pai, as quais, ó Pai, o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, falado, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus, de Éfeso, ó Pai, nessa manhã, a primeira igreja, Senhor Deus, onde foi endereçada a primeira carta, Senhor Deus, do Senhor para esta igreja. Na manhã desse dia, ó Deus, nós nos colocamos debaixo das tuas mãos potentes e te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, avivando, Senhor Deus, a tua obra em nosso meio. Faça de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, das tuas mãos potentes, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a vencer os obstáculos, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a irmos, ó Pai, muito mais além. O Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que consola.
O Senhor é Deus que faz, Pai, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Nos fortalece, ó Deus, e ministra, Pai, aleluia, Senhor Deus, sobre nós, ó Pai, do teu grande amor, aleluia, Senhor Deus, do teu grande poder, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Mesmo, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, que apesar, Senhor Deus, deles estarem, Pai, moídos, ó Pai, pelo trabalho, Pai, um trabalho árduo, ó Pai, mesmo assim, quando falavam, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, da tua obra, eles não mediam esforços, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o nosso amor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, evidenciando, ó Pai, aleluia, tudo e muito mais que o Senhor tem, Senhor Deus, nos proporcionado, ó Pai, nessa manhã. Então, ó Deus, o teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações, às nossas mentes, todos os dias, ó Pai, pois nós precisamos do Senhor. Meus amados irmãos, ó Pai, que estão reunidos comigo, ó Pai, também, Senhor Deus, tem pedidos, ó Pai, pessoais a fazer, Pai. Uns, Senhor Deus, tem pedidos, Senhor Deus, pelo seu parente, Pai, que tem, Senhor Deus, passado por situações dificílimas, Pai, em relação à saúde, ó Pai, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando. Outros, ó Pai, tá, Senhor Deus, aleluia, com os filhos, ó Pai, dentro de casa, Senhor Deus, em situações, ó Pai, difíceis, ó Pai, em relação, Senhor Deus, a portas abertas, ó Pai, em relação, Senhor Deus, à unidade, Senhor Deus, à união dentro do lar, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor Deus, quebrar, Senhor Deus, todo o mal, colocar por terra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que as nossas petições, ó Pai, Senhor, que sonda os corações, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar sondando os nossos nessa manhã, para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ser ajudado pelo Senhor. Sermos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, sendo verdadeiramente, ó Pai, ouvidos, ó Pai, que o nosso clamor venha chegar até a Ti e que o Senhor seja o nosso socorro, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nesse momento tão difícil, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe ao meu amado irmão, Deus abençoe a minha amada irmã. Amém. Quero dar a bênção apostólica, digo a vocês que vocês têm sido bênção na minha vida. Amém? Deus abençoe. Então, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos falando sobre a segunda carta, a segunda igreja, para que, aleluia, nós estejamos concluindo esse trabalho aí, parece que no sábado que vem, né? Então, que Deus esteja abençoando aos amados irmãos, que Deus esteja operando em nome de Jesus Cristo. Fica na paz.